Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar a unidade 2 da nossa disciplina de enfermagem e saúde do trabalhador. Na unidade 1, nós abordamos os principais aspectos históricos da saúde do trabalhador. E agora, na unidade 2, nós vamos falar sobre os riscos, doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Em relação a essa parte, a gente precisa iniciar falando sobre as normas regulamentadoras. E o que são as normas regulamentadoras? Elas consistem em obrigações de direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores. Ou seja, as NRs, elas visam respaldar e propiciar um ambiente mais seguro e saudável para o trabalhador, visando de fato a proteção dessas pessoas que trabalham, dos trabalhadores. E tem o principal objetivo de garantir esse ambiente seguro, esse ambiente saudável, esse ambiente com a menor possibilidade de riscos possíveis, prevenindo a ocorrência principalmente de doenças e de acidentes de trabalho. Então, a gente vai trabalhar bastante em cima disso, a prevenção de acidentes de trabalho e os riscos aos quais os trabalhadores estarão expostos. E como o enfermeiro pode identificar esses possíveis riscos. Em relação às NRs, nós temos várias NRs que são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, elas são pautadas nas resoluções e elas, de acordo com cada NR, tem uma função. As principais que nós iremos trabalhar em relação à saúde do trabalhador são a NR1, a NR5 e a NR32. Em relação à NR1, ela define as obrigações, os direitos e os deveres dos empregadores e dos trabalhadores no que se refere à segurança e à saúde no ambiente de trabalho. Atualmente, a NR1 passou por uma atualização. E a atualização foi em relação ao incorporamento do GRO, do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. E esses dois programas eles vieram para substituir o antigo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. Por que teve essa atualização? Justamente para poder incluir os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa ficar certos de que existem além dos riscos químicos, biológicos, tem também os riscos ergonômicos e os riscos ocupacionais, que precisamos estar atentos. O foco principal da NR1, além dos riscos ergonômicos e de acidente, foi também... Não. Você copiou aí, conta? Eu vou começar do zero, viu? Desse slide. Desse slide. Não vou começar a apresentação, não. Em relação às NRs, as normas regulamentadoras, existem 3 NRs que nós vamos trabalhar nessa unidade. São as principais para a saúde do trabalhador, que é a NR1, a NR5 e a NR32. Em relação à NR1, ela define as obrigações, os direitos e os deveres dos empregadores e dos trabalhadores no que se refere à saúde e à segurança do trabalho. Ou seja, ela tem uma consonância com o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, que esses vieram a substituir o antigo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? E qual foi essa principal atualização da NR1? Foi, de fato, incluir os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Como a gente já falou na aula passada, nós pontuamos os riscos psicossociais e eles estão em constante atualização atualizações para incluir cada vez mais a questão do assédio e dos riscos psicossociais. E as normas regulamentadoras, elas são elaboradas de acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, elas precisam ser pautadas de acordo com esse Ministério.
No caso da atualização da NR1, foi uma atualização recente, de acordo com a portaria do MP 1419, de agosto de 2024, que entrou em vigor a partir de maio de 2025, deste ano. Em relação à NR32, ela é uma das principais normas no que se refere ao ambiente de trabalho para os trabalhadores da saúde. Ela está instituída de acordo com a portaria 485 de novembro de 2005 do Ministério do Trabalho, e ela estabelece as principais diretrizes básicas para a proteção da saúde e a segurança dos trabalhadores nos serviços de saúde, serviços dos quais nós, enfermeiros, estamos inseridos. Em relação à NR32, como já vou falar, o principal objetivo dela é garantir o ambiente de trabalho seguro, o mais seguro e saudável possível, minimizando os riscos ocupacionais e prevenindo acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Então, a principal NR que trabalha na área da saúde. Né? Então, nós, enfermeiros, estudantes de enfermagem, precisamos saber de fato o que a NR32 ela fala. E um ponto bem importante da NR32 é que ela proíbe a utilização de adornos, adornos ou seja, sem utilização de brincos, pulseiras, relógios, alianças, anéis, cordões, pelo profissional da saúde que está em ambiente hospitalar ou em outro ambiente de saúde. Então, o ideal é que o profissional não utilize nada de adorno. Por quê? Porque esses adornos, eles aumentam as chances de proliferação de micro-organismos. Mesma coisa da utilização de unhas postiças, unhas de gel, de acrílico, unhas grandes, unhas pintadas que estejam descascando. Nada disso é aprovado pela NR32. E ela é essencial para proteger os profissionais que atuam diretamente com pacientes, com produtos biológicos, substâncias químicas e materiais contaminados. No caso, os trabalhadores da saúde estão constantemente expostos a esses riscos. Em relação à NR5, é outra NR que nós iremos trabalhar e que ela está relacionada aos riscos ocupacionais. Ela regulamenta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a CIPA. Antigamente, a nomenclatura da CIPA não consistia em assédio. Era apenas Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Com a nova atualização, acresceu-se o assédio para fazer parte da comissão. Então, tudo que for acidente de trabalho e assédio, a CIPA ela é responsável. E também atualizou o mapa de riscos ocupacionais. Em relação à principal atualização da CIPA, que foi a questão do assédio, ela traz mudanças significativas relacionadas à prevenção desse tipo de prática, que é o assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, toda prática relacionada ao assédio, ela será identificada e ela está em consonância para ser identificada através da CIPA. E os nossos riscos ocupacionais, eles são divididos em 5 grandes grupos, como nós já havíamos mencionado na aula passada, que são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Em relação aos riscos físicos, a gente tem aqueles decorrentes de agentes ambientais, como vibração, pessoas que estão expostas a vibrações, a ruídos, de forma exagerada, temperaturas extremas, radiações ionizantes. Então, são trabalhos em que os trabalhadores estão expostos a esse tipo de risco. Ele é representado pela cor verde no mapa, ele tem a cor verde, e ele pode gerar esses riscos físicos, eles podem gerar futuramente perda auditiva, uma lesão técnica, no caso de trabalhadores que fiquem expostos a grandes temperaturas, ou a temperaturas altas ou a temperaturas baixas, distúrbios visuais e até fadiga. Em relação aos riscos químicos,
é uma exposição a substâncias ou compostos presentes no ambiente de trabalho, como poeira, como fumo, névoas, neblinas, gases, vapores tóxicos, e ele está representado pela cor vermelha, que podem chegar a causar essa exposição prolongada, intoxicações, dermatites, alterações respiratórias, são alguns exemplos. Em relação aos riscos biológicos, são os que a gente estamos mais expostos na nossa profissão, está a exposição a bactérias, vírus, fungos e vários outros patógenos que são considerados agentes infecciosos. Eles são representados pela cor marrom e essa contaminação, essa exposição, pode ser através de contato direto, através da via respiratória ou por meio da utilização de fertilizantes. Os riscos ergonômicos, eles estão relacionados à organização e à execução do trabalho, podendo causar distúrbios musculoesqueléticos, fadiga, estresse, principalmente em pessoas que trabalham muito tempo sentados ou muito tempo em pé, digitando no computador, como atendentes de telemarketing, costureiras, que é um trabalho que é, a maioria das vezes, na posição sentada. Então, esse esforço repetitivo, ele vai gerando algumas lesões, que nós veremos um pouco mais à frente, devido a esse comportamento pelo ritmo de trabalho. Jornadas prolongadas de trabalho, um esforço monótono. Então, tudo isso vai gerando esses riscos ergonômicos, principalmente em relação à coluna do trabalhador. E nós temos também os riscos psicossociais, que eles foram recentemente incorporados, e envolvem assédio moral, pressão, extrema pressão ou cumprimento de metas, insegurança no ambiente de trabalho, conflitos interpessoais, conflitos entre membros da equipe, entre chefes e trabalhadores. Então, esses riscos psicossociais, eles ainda não têm uma cor oficial, de acordo com a NR5, e ainda não estão incluídos como essa categoria visual. Mas eles saibam que existem riscos psicossociais e que eles precisam ser destacados e falados na nossa atualidade. Em relação aos riscos de acidentes, a cor é representada pela cor azul, e são relacionados aos fatores que podem causar riscos físicos durante o exercimento da função do trabalhador. Esses riscos podem causar danos físicos imediatos ao trabalhador, muitas vezes de forma súbita ou de forma grave, como fios no chão, dispostos no chão, questão de choque elétrico, né? E nós temos alguns principais exemplos de riscos de acidentes que podem incluir maquinários sem proteção adequada, equipamento mal conservado com manutenção inadequada, fios elétricos expostos, fios escorregadios. O trabalhador pode vir a escorregar e a sofrer algum acidente um pouco mais grave. Iluminação insuficiente, falta de sinalização de áreas perigosas, trabalho em altura que não tenha o suporte de segurança necessário e vários outros exemplos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o mapeamento desses riscos. Esses riscos existem e eles precisam ser mapeados. E para a realização desse mapeamento, ele é elaborado pela CIPA, que nós já citamos, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, em que a CIPA ela é obrigatória para empresas que possuem acima de 20 funcionários. Ou seja, a empresa possui acima de 20 trabalhadores, ela obrigatoriamente precisa ter uma comissão de acidentes, a CIPA. O objetivo da CIPA é identificar, organizar e representar os diversos riscos existentes no ambiente de trabalho e que, além de identificar, também trabalhar com a prevenção dos riscos e dos riscos ocupacionais e de doenças também para o trabalhador. No caso, a CIPA, ela trabalha juntamente com o SESMIT, que nós já falamos na aula passada, que é o setor de engenharia e medicina e segurança do trabalho. E o SESMIT, ele vai elaborar protocolos, planos, vai trabalhar juntamente com a CIPA para a prevenção
desses acidentes durante o ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, obrigatoriamente, a empresa tem 20 trabalhadores, não precisa da CIPA. No caso das empresas que não possuem CIPA ou não trabalham com SESI, a empresa, ela é obrigada a escolher um representante, uma pessoa, que ela vai representar essa comissão. E no caso da empresa que tem CIPA, ela, de acordo com o risco da empresa, com a quantidade de trabalhadores, serão escolhidos os representantes dos empregadores e os representantes dos empregados que trabalham naquela empresa. Tudo isso vai ser de acordo com o quantitativo de pessoas. Cada grupo de risco é representado por uma coisa específica, como nós explicamos, e esses riscos eles são desenhados no mapa em círculos, como vou mostrar na imagem seguinte, na slide seguinte. E esses círculos eles são de diferentes tamanhos. Então, a dimensão, quanto maior o círculo, indica maior gravidade ou maior intensidade de exposição àquele risco. Então, aqui, ó, dessa forma aqui, como consta na figura desse slide. Tá? Nós temos os riscos físicos, os químicos, os biológicos. Então, o risco, por exemplo, o risco biológico leve, ele tem a circunferência pequena. O risco biológico médio, a circunferência já vai ser um pouco maior. E, em relação ao risco elevado, a circunferência é grande. Tá? Então, quanto maior a circunferência, maior a exposição ao risco. Tá? Então, a interpretação do mapa de riscos, ele analisa a concentração, o tipo e a intensidade dos riscos, adequa os equipamentos em relação à diminuição da exposição a esse risco. Mudanças organizacionais, melhoria da ventilação, da iluminação do ambiente e o fornecimento adequado dos equipamentos de proteção individual. Então, se dentro do ambiente de trabalho tem riscos que eles podem ser minimizados através da utilização de EPIs, a empresa obrigatoriamente precisa fornecer os EPIs para os trabalhadores utilizarem. Em relação agora a algumas doenças relacionadas ao trabalho, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, nós podemos citar as DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, e as lesões por esforço repetitivo, muito comum em pessoas que trabalham de forma repetitiva, com movimentos repetitivos, e eles são mais prevalentes nas últimas décadas devido à informatização, às tecnologias que estão cada vez mais presentes, e o esforço físico contínuo. Essas doenças, elas podem causar tendinite, bursite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, que causa dor, dormência, parestesia na mão e várias outras questões relacionadas aos distúrbios osteomusculares. Em relação às dermatoses ocupacionais, são doenças da pele causadas devido à exposição de agentes presentes no ambiente de trabalho, como produtos químicos, metais, solventes, pigmentos, poeiras e alguns agentes biológicos. Exemplo, profissionais que trabalham com limpeza, profissionais de construção civil, profissionais da saúde, profissionais que trabalham com agrotóxicos, que atingem diretamente a pele. As principais manifestações são dermatite de contato, alergias, urticárias e, em alguns casos mais graves, lesões com úlceras. Em relação às doenças do sistema respiratório, nós podemos citar as pneumoconioses, que são doenças pulmonares causadas pela inalação prolongada de poeiras, de minerais, no ambiente de trabalho. São o caso da silicose, que é pela inalação da sílica, da asbestose, inalação do amianto, e a antracose, do decorrente do carvão. Então, pode gerar fibroses pulmonares irreversíveis, no caso de fibrose é uma alteração que não reverte, e pode decorrer pode acontecer em pessoas que trabalham com mineração, metalúrgica, indústria de cerâmica, entre outras atividades. Sobre as neoplasias relacionadas ao trabalho, elas estão associadas diretamente à exposição
as substâncias reconhecidas como cancerígenas, radiações ionizantes, benzeno, agrotóxicos, amianto, e, dentre as complicações, podem gerar leucemias, câncer de pulmão, de bexiga, de pele e de fígado. Agora nós vamos falar sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Como já havia dito, os transtornos mentais eles estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então, estão inseridos nas ONGs e eles precisam ser mencionados também, porque grande parte da população atualmente está adoecendo em relação à saúde mental. Então, o que é que ilustra esse cenário? Episódios de estresse crônico, ansiedade, depressão e a síndrome de burnout. Ela está associada diretamente à questão ocupacional. Então, é quando o trabalhador desenvolve um estresse devido ao ambiente em que ele está inserido. Acaba que ele vai perdendo a vontade de trabalhar, de estar inserido naquele ambiente por conta de algo que está relacionado ao ambiente de trabalho. Alguma relação interpessoal, um problema de relação, caso de assédio, enfim. Então, tem um risco aumentado para essa síndrome de burnout. Tem vários estudos que trazem a incidência dessa síndrome atualmente. E até mesmo o risco de suicídio, fobias, estão relacionados com os transtornos mentais sobre a questão ocupacional. Afeta não apenas o desenvolvimento profissional, como também a vida pessoal do trabalhador. Por isso que nós precisamos sempre falar sobre e alertar sobre esses riscos. Agora nós vamos falar um pouco sobre os acidentes de trabalho. O que são os acidentes de trabalho? São eventos inesperados que ocorrem durante o exercício da atividade laboral ou em razão dela. Ou seja, qualquer tipo de acidente que o trabalhador esteja no seu ambiente de trabalho e que tenha decorrido de acordo com a sua atividade laboral. Dentre os acidentes de trabalho, nós temos os típicos, que são os de trajeto, e os atípicos. Os de trajeto estão relacionados ao deslocamento do trabalhador da casa para o trabalho e vice-versa, do trabalho para casa. Tá? Então, se o trabalhador sofreu um acidente, às vezes a pessoa tem dois vínculos, dois trabalhos. Então, ela está saindo de um vínculo e indo para outro vínculo. O acidente ocorreu nesse intermédio, né? De um local e outro. Então, quem deve emitir a CAT, que é sobre o acidente de trabalho, né? A comunicação do acidente de trabalho, são as duas empresas, porque o trabalhador estava saindo de uma para entrar em outra. Então, as duas empresas são responsáveis por emitir a CAT. Tá? E nós temos os acidentes atípicos, que envolvem doenças ocupacionais, acidentes com causas indiretas, agressões ou intoxicações. Sobre os acidentes de trabalho típicos, alguns exemplos que podemos citar: queda de altura, pessoas que trabalham em construções, enfim, corte com objetos perfurocortantes, muito comum na área da saúde, choque elétrico, intoxicação por produtos químicos, explosão ou incêndio, no caso de pessoas que trabalham, bombeiros, né? Acidentes de trabalho de trajeto, que são alguns exemplos: atropelamento, como eu citei, atropelamento entre o caminho de casa e o trabalho, colisão entre carro e moto, carro durante o trajeto habitual, queda no transporte público, utiliza o transporte público, caiu, porventura caiu, né, nesse meio, caso do trabalho. Então, é um acidente de trajeto, considerado um acidente de trabalho. E nós temos também as doenças ocupacionais, que as doenças ocupacionais, elas subdividem-se em dois grupos, que é a doença profissional e a doença de trabalho. A doença profissional, ela é causada diretamente pelo exercício da profissão, ou seja, ela só tem relação direta com o desenvolver da profissão daquela pessoa. Ou seja, uma pneumoconiose em trabalhadores da mineração, pessoa que trabalha com mineração, desenvolver uma doença pulmonar devido ao exercício do trabalho. Então, é uma doença profissional.
uma surdez ocupacional por uma perda auditiva, induzida por exposição a ruídos extremos, que também é uma doença profissional. Silicose em trabalhadores da mineração, que acontece bastante devido à inalação da sílica. Tá? Todas essas são consideradas doenças profissionais. Elas estão relacionadas ao exercício da atividade do trabalhador. Já as doenças do trabalho, elas decorrem das condições do ambiente. Ela não está relacionada diretamente à função exercida pelo trabalhador, mas sim as condições em que o ambiente laboral possui, para que ele desenvolva esse tipo de doença, que é o exemplo da síndrome de burnout, das lombalgias crônicas decorrentes da má postura, na posição, quando a pessoa está na posição sentada, cadeiras inadequadas, maquinário inadequado, e doenças osteomusculares geradas pela carga excessiva de trabalho, né? Pessoas que pegam muito peso, muitas cargas. E em relação às doenças ocupacionais, nós precisamos falar da comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, que é um documento oficial utilizado para informar o INSS, que é o Instituto da nossa Previdência Social, sobre a ocorrência do acidente de trabalho. Ou seja, teve um acidente de trabalho durante o exercício da profissão, então a CAT precisa ser emitida para o INSS, que é a Previdência Social, que é obrigação do empregador, tá? Então, ela deve ser emitida pelo empregador imediatamente após o acidente, idealmente, de forma imediata, após o acidente. Ou, no máximo, até o primeiro dia útil ao dia seguinte da ocorrência. Então, o acidente foi hoje, o máximo que a CAT deve ser emitida é o próximo dia útil para constar, tá? E em caso de óbito, a comunicação deve ser feita imediatamente, ou seja, no mesmo dia, tá? Pode ser dia útil ou não. E em relação à CAT, tem caso a empresa ela se negue a emitir a CAT, o trabalhador pode fazer de forma espontânea, o trabalhador ou a família do trabalhador, o médico do trabalho, essas pessoas podem fazer a comunicação do acidente de trabalho indo diretamente no INSS ou entrando no site do órgão.br, né? Que faz de forma online, já facilita essas questões burocráticas. E sobre a questão da prevenção do acidente de trabalho, eu trouxe alguns dicas, né? Temos vários, mas essas são 10 dicas principais que nós vamos comentar sobre a prevenção do acidente de trabalho. São elas: promover a conscientização sobre a importância da segurança do trabalho e criar também uma cultura de prevenção de acidentes, fornecer equipamentos de proteção individual adequados para cada atividade. Então, cada atividade ela vai exigir uma EPI de forma diferente. Então, eles precisam ser fornecidos pela empresa empregadora. Treinamentos, fiscalizações, para garantir essa utilização correta dos EPIs, tá? Porque não é só a empresa dispor os materiais, precisa também treinar e fiscalizar a equipe para saber que, de fato, as pessoas estão utilizando. Manter equipamentos e instalações em bom estado de conservação, manter o local de trabalho organizado, com sinalização adequada para os riscos. E lembrando, o mapa de riscos ele precisa estar exposto para os trabalhadores virem e identificarem, de acordo com o ambiente de trabalho, a quais riscos eles estão expostos. Então, obrigatoriamente, precisa ser no ambiente de trabalho e precisa estar visível para que todos possam ter acesso. Realização de avaliações de risco para identificar potenciais perigos no ambiente de trabalho e também adotar as medidas preventivas para reduzir ou eliminar os riscos, estabelecer canais de comunicação claros e eficientes para que os trabalhadores eles possam relatar essas condições inseguras de trabalho. Identifiquei uma condição insegura no meu trabalho, então vou precisar comunicar para a equipe para poder minimizar esses riscos. Seguir as normas de regulamentação de segurança ocupacional, promover um ambiente de trabalho saudável para todos, com todas as medidas protetivas,
e facilitar, fazer as investigações detalhadas sempre que ocorrer um acidente de trabalho. Porque quando ocorre um acidente de trabalho, precisa ser investigado, precisa ser tratado de acordo com todo o protocolo para poder identificar e para que não aconteça posteriormente com outras pessoas. Então, os riscos eles precisam, de fato, serem minimizados. Então, turma, finalizamos a unidade 2. Agora, de acordo com a aula e com o material didático, vocês irão responder a pensata, que eu vou deixar a seguir. E é isso. Ficamos por aqui e nos vemos na unidade 3.